A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Hoje, 17 de novembro de 2020, terça-feira. Estamos no ar desde 2014, segunda a sexta, levando a mensagem consoladora de Jesus para todos os corações sintonizados com a nossa emissora e também agora no YouTube, Viver Melhor. Se inscreva, deixe seu like, faça comentários. A sua opinião ela é muito importante para nós. Eu recebo no programa meu querido amigo, expositor espírita, Marco Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado por estar mais aqui, por esse convite estar aqui nessa terça-feira com vocês e que tenhamos grandes reflexões e ensinamentos sobre Moisés nesta noite. Isso mesmo, Marco, nós vamos estudar sobre Moisés, o mensageiro da primeira revelação. A segunda vem através de Jesus e a terceira pela doutrina espírita. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi 98801 2675, WhatsApp 9844949 novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, deixar seu comentário também no YouTube, Viver Melhor. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades de trabalho no bem que batem à nossa porta. Estejamos sempre dispostos a perdoar e amar o nosso próximo. Muita luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre Moisés, o grande legislador do povo hebreu e mensageiro da primeira revelação. Vamos para informações históricas. A Bíblia nos relata que Abraão teve 2 filhos, Isaac, nascido de sua esposa Sara, e Ismael, de sua escrava egípcia Agar. Está lá em Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 a 21. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 2 a 8. Isaac, considerado legítimo herdeiro, casou-se com Rebeca, está em Gênesis 24, e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Este, cuja progenitura ganhou do irmão em troca de um prato de lentilhas, e casou-se com Raquel, com quem teve 2 filhos, José e Benjamim. No entanto, Jacó teve mais 10 filhos, 5 de Lia, ou seja, a irmã de Raquel, sua cunhada, com quem se casaria primeiro, e 5 de escravas. Gênesis 35, 23, 20. Lembrando aos amados irmãos que está em Gênesis, no capítulo 24, um dos grãos mais antigos da humanidade, que são as lentilhas, saborosas, faz parte das leguminosas, tão antigo quanto o trigo egípcio. E encontra em vários mercados, supermercados, eu, por exemplo, consumo muito. Os hebreus, descendentes de Jacó,
chamavam a si próprios de filho de Israel ou israelitas, porque Jacó já foi chamado mais tarde também de Israel. E formaram as 12 tribos. Os irmãos de José venderam-no como escravo ao faraó egípcio, mas em razão de sua sabedoria e influência tornou-se o vice-rei do Egito. Está também em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 36, e registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 8 a 10. Devido à fome reinante, os judeus foram viver no Egito, inclusive os irmãos de José, está em Gênesis 42 a 50. Por influência deste, os judeus se tornaram numerosos no Egito. No entanto, ocorrendo a substituição do trono egípcio, o novo faraó, temendo que os filhos de Israel se tornassem demasiadamente poderosos, como estava acontecendo, tornou-os escravos. Atos dos Apóstolos 7, de 11 a 18. Então, logo após a saída do poder de José, esses nossos irmãos hebreus foram escravizados pelos egípcios. O povo hebreu esteve cativo no Egito por cerca de 400 anos, oprimido por penosos trabalhos de construção e de cultivo de cereais. Mais tarde, o faraó determinou que se lançasse ao Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, para que não se mantivesse a progenitura racial judaica. Está em Êxodo capítulo 1, versículo de 15 a 22 e Atos dos Apóstolos capítulo 7. É porque aumentou muito a população dos hebreus, né? Querendo conter isso, mandou que se atirasse nas águas do rio Nilo os recém-nascidos. Uma das mães israelitas da casa de Levi, um dos filhos de Jacó, teve um filho, escondendo-o durante 3 meses. Porém, não podendo conservá-lo oculto por mais tempo, tomou um cesto de junco, betume, com raízes e pés, acomodou dentro o menino e deixou o cesto boiar entre os canaviais, à margem do rio Nilo. A irmã do menino conservou-se escondida a alguma distância para ver o que aconteceria. Chegou a filha do faraó e, vendo o cesto no meio do canavial, mandou uma criada buscá-lo. Abriu e viu o menino. Este chorava muito, ficou cheia de pena e disse: é um filho de hebreus. A irmã da criança aproximou-se e perguntou: quereis que vai chamar uma mulher israelita para amamentar esse menino? E ela respondeu: vai sim. A menina foi chamar a própria mãe, que, sob a proteção da filha do faraó, amamentou o menino e acompanhou de perto a sua educação, sem revelar o parentesco que havia entre ambos. A mãe adotiva de Moisés deu-lhe este nome porque das águas o tinha tirado. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então, essa mãe adotiva, segundo a Bíblia, isso não é uma história que a gente conhece, mas segundo a tradução bíblica, Termutes, mãe adotiva, deu ao nome Moisés porque significa, né, aquele que é tirado das águas. Moisés, judeu de nascimento, foi, portanto, educado por uma egípcia da casa real. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 20 e 22. Estando Moisés com aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas, cativos do rei do Egito. Certa vez, ao ver um judeu sendo maltratado, Moisés defendeu o irmão de raça, matando ou ferindo o egípcio. Está em Êxodo capítulo 2, versículos de 11 e 12 a 12. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 23 e 24. Sentenciado à morte pelo faraó, Moisés fugiu para a terra de Midian, ou Madian, vivendo com a família de Jetro, um sacerdote. Moisés casa-se então com Zípora, uma das 6 filhas do sacerdote, com quem teve um filho chamado Gerson. Está em Êxodo capítulo 2, versículo 15 a 22, e mais tarde outro de nome Eliezer. Na solidão do deserto, cuidando das ovelhas, Moisés meditava a respeito de tudo o que tinha lhe ocorrido desde o nascimento. Elaborou então um plano que serviria no futuro de base para a constituição da fé judaica. O sofrimento e a solidão do deserto fizeram Moisés entender que os deuses egípcios jamais ajudariam os hebreus
cujas práticas devocionais eram muito simples se comparadas com os rituais egípcios. Percebeu assim que todos os descendentes de Jacó adoravam ídolos caseiros, os terafins tribais e os obscuros deuses da natureza, os Elohims. Então Moisés concluiu, por inspiração, que na verdade existia apenas um único e poderoso Deus, capaz de agir sobre os demais e sobre todas as coisas, tal como um século antes afirmava o faraó Amenhotep IV, que pregava a existência de um único Deus, a divindade solar, que é Atom. Então este faraó mais tarde passa a ser chamado de faraó Akhenaton, aquele que adorava Atom, um Deus único, né? Representado muitas vezes também pelo sol, que chamava Ra. Moisés já conhecia as ideias do faraó Akhenaton, que foi estudioso da escola de Sete em Alexandria, e na sua meditação no deserto, ele faz essa comparação, deixado então por Akhenaton, ao Deus único que se revela a ele. Moisés, o mensageiro da primeira revelação divina, certo dia, andando pelo deserto com suas ovelhas, porque ele era um pastor, né? Perto do monte Sinai, pertencente à cadeia montanhosa do Horeb, Moisés viu um anjo que surgiu numa chama de fogo dentro de uma sarça. Em algumas traduções está lá sarça ardente. Reparou que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Então o anjo disse a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, que estavam aprisionados no Egito, como nós já falamos, há 400 anos. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Em Êxodo capítulo 3, e versículos de 1 a 22. É que nós conhecemos também como os 10 mandamentos, ou decálogo. Conta a tradição judaica que a partir daquele instante Deus concedeu poderes a Moisés, permitindo com o auxílio de seu irmão Arão o resgate dos judeus das terras egípcias. A retirada dos judeus ocorreu após árduas lutas entremeadas com as manifestações da prodigiosa mediunidade de Moisés, que culminaram no surgimento das 10 pragas, conhecidas as 10 pragas do Egito, a saber, transformação das águas dos reservatórios naturais e dos utensílios em sangue, invasão de rãs, disseminação de piolhos, invasão de enxames de moscas, pestes nos animais, úlceras e tumores nos homens e animais, chuva de pedras, invasão de gafanhotos, surgimento das trevas, transformando dia em noite, condenação à morte de todos os filhos primogênitos dos egípcios, inclusive o filho do faraó. Está em Êxodo capítulo 4, versículo 14. Ao sair do Egito, transportando uma multidão de judeus, os exércitos de Faraó fazem a última tentativa de mantê-los prisioneiros. Porém, Moisés consegue, pela sua mediunidade, o prodígio de abrir caminho nas águas do Mar Vermelho, possibilitando a travessia do povo, conforme está em Êxodo no capítulo 14, versículos 1 a 31. Contam ainda as tradições do judaísmo que Moisés conduziu os israelitas pelo deserto durante 4 décadas, antes de localizarem a terra de Canaã, chamada terra prometida por Deus a Abraão. A vida dos judeus no deserto foi muito difícil, repleta de grandes e pequenos obstáculos, antes de se organizarem como nação e de se unirem em torno de uma única religião fundada com o recebimento do Decálogo ou 10 mandamentos no Monte Sinai, conforme narrado em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 26.
Consta que para suprir a fome de milhares de judeus, cerca de 600.000, Deus teria concedido o maná, alimento que caía do céu em forma de chuva. Estando Moisés com o povo num lugar sem água, viu-se em extrema dificuldade, já que as pessoas ameaçavam apedrejá-lo. Moisés, contudo, recorre a Deus no sentido de solucionar o problema. E o Senhor orienta Moisés a ir até a pedra de Horebe e feri-la com a mesma vara com a qual ele tocara o rio. Moisés segue as orientações dadas pelo Senhor e a água surge para saciar a sede do seu povo. No terceiro mês após a saída do Egito, diz a tradição que os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai, armaram suas sendas e Moisés subiu até o cimo, onde o Senhor lhe disse: manda que lavem as vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Nesse dia, quando soar a trombeta, que todos se aproximem do monte. Moisés obedeceu ao Senhor e na madrugada do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem envolveu o monte Sinai. Ouviu-se o som estridente de trombetas, e todos se atemorizaram, conforme Êxodo capítulo 19. Contudo, Moisés levou os israelitas para perto da montanha, e o Senhor promulgou então o decálogo, pelas mãos de Moisés, em 2 tábuas de pedra, conforme Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Na lei mosaica há 2 partes distintas: lei de Deus, promulgada de forma mediúnica no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada pelo próprio Moisés. A primeira lei, a lei de Deus, sabemos, é invariável, imutável, não depende da cultura do povo, é incondicional. A segunda lei é adequada aos costumes e ao caráter de cada povo e com o tempo pode ser modificada. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, ou seja, a unicidade de Deus. Deus é único. Não adorareis outros deuses e não lhes prestarei culto soberano. O segundo mandamento, não pronunciareis o santo nome de Deus em vão. O terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, é um dia especial. Quarto mandamento, honrai ao pai e à mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos proverá. Quinto mandamento, não matarás. Sexto mandamento, não cometerás adultério. Sétimo mandamento, não roubarás. Oitavo mandamento, não prestarás falso testemunho contra o vosso próximo irmão ou irmã. Nono mandamento, não desejarás a mulher do vosso próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do vosso próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Os espíritos da codificação espírita esclarecem que é de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem por isso mesmo caráter divino, o decálogo. Todas as outras leis são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, um povo ainda violento, no qual ele tinha de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, Moisés lhes atribui origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade divina, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes.
nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Com o Decálogo inicia-se verdadeiramente a religião judaica, organizada por Moisés, ficando estabelecidas as bases da teocracia do judaísmo. Além de médium, Moisés era legislador e homem, como os demais. A grande lei, diz ele, foi transmitida diretamente por Deus. Mas conhecidos como hoje se conhecem, os fenômenos psíquicos, logo se percebe que um espírito elevado foi o mensageiro daqueles mandamentos que o profeta transmitiu à posteridade com falhas infalíveis do crivo humano e os acréscimos que a época impunha. Portanto, devemos considerar que, devido ao nível evolutivo de Moisés, é improvável que ele conversasse diretamente com Deus. A lei, ou a base da lei nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os envolvidos nessa evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Por fim, é importante destacar também o seguinte: as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação dos seus sacerdotes, procuraram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações feitas e transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva como base ética e moral de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos vigentes da justiça terrestre. Moisés, assim, possuía uma mediunidade prodigiosa, desenvolvida na intimidade do templo egípcio. Todavia, o seu espírito ainda tinha muito o que evoluir. Por esse motivo, há discrepâncias entre o que ensinava, tendo como base o Decálogo, e o que Moisés efetivamente exemplificava. Perfeito. Na verdade, Moisés então cria um código civil, um código disciplinar muito rígido para conter homens embrutecidos e ignorantes, né? Só através de um Deus severo é que eles se curvariam. Então Moisés utilizou dos conhecimentos que ele possuía, principalmente tirado lá do Código de Hammurabi. O rei Hammurabi viveu no século 17 a.C. Então Moisés já conhecia esse código que se tornou mais tarde conhecido como Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E Moisés pega os códigos de Hammurabi, que era 336, e aumenta para 603. Ou seja, 603 códigos de lei, com mais 10 divinos, que são os 10 mandamentos, um total de 613. Porém, 603 civis disciplinares e 10 divinos, que servem para todos os tempos. E realmente é uma revelação do Criador para com os homens naquela época. E está atualíssimo, né? Respeitar pai e mãe, não cobiçar, né, as coisas alheias. O assunto, meus amigos, é muito importante, mas nós deixaremos para um próximo programa. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa o seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui.
deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço a quem escolhi, a quem escolhi. Quem perde sua vida por mim, lá encontrará, lá encontrará, lá encontrará. Quem deixa seu padre por mim, sua madre por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa su tierra por mim, sus bienes por mim, sus hijos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conozco a quem elegí, a quem elegí. Quem perde sua vida por mim, lá encontrará, lá encontrará, lá encontrará. Lá encontrará. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, na imagem temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das suas ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece a mais fraca, apoia as mais responsáveis, sopesa o valor de todas segundo as particularidades e tendências de cada uma. É de igual modo as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações, reverenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia. Ele é, sem dúvida alguma, meus amados irmãos, o bom pastor, que conhece todos nós, todas as suas ovelhas. Muita paz, que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que esses ensinamentos nos auxiliem a caminhada ao lado de Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre. Muita paz. Uma boa noite para você, Marco. Eu aproveito para mandar um abraço muito especial ao meu querido Tião, dono da Padaria Madrid. Ele é um dos mantenedores do nosso programa, sempre ligadinho na Rádio Clube, nos ouvindo, o que muito agradecemos. Estendo esse abraço à sua esposa Cleia, seu filho Wagner, Toninho e Camila. Eles têm produtos fresquinhos, feitos na hora, produtos ali mesmo confeccionados por eles. Fica na Avenida JK, em Benfica, em frente à travessia do bairro Araújo. Então, nosso querido irmão Tião receba aí nossos cumprimentos e nossos agradecimentos acima de tudo. Uma boa noite a todos os ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham sempre pela rádio local, 87,9. Aos nossos irmãos do YouTube, Viver Melhor. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e parte da Ásia.
Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, Love Club, o programa mais romântico do rádio brasileiro. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.